Em janeiro desse ano, uma pesquisa nacional de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que o percentual de famílias endividadas chegou a 66,5% no Brasil. Isso sem contar empresas e até governos, que também estão em situação complicada. O dado é alarmante, principalmente se questionarmos se não está havendo negociação para reduzir esse montante devido, né? Para nos falar um pouco mais sobre essa situação complicada, muito complicada, recebo aqui no Ideias e Debates o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi. Luiz, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para justamente debater esse assunto tão difícil, tão complicado, que é a situação do endividamento e da inadimplência no Brasil, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Recebemos também o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor Roberto, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, mais uma vez, é um prazer estar aqui, Melissa. Doutor Luiz, eu queria começar com o senhor perguntando o seguinte: o caminho para a gente sair dessa crise, eu sei que não é uma fórmula muito simples da gente falar, mas o senhor vê que o caminho é ceder um pouco, cada parte ceder um pouco. De um lado, as pessoas que estão endividadas admitir que estão com dificuldade de pagar, e do outro, a pessoa que tem ali a dívida, que é o detentor da dívida, abrir margem de negociação. Qual que é o caminho que o senhor vê que seja mais adequado para esse problema? Primeiro é importante situarmos o problema, né? Quando nós falamos em crise de inadimplência, nós estamos falando de uma situação realmente bastante difícil, principalmente para o consumidor, né? Hoje, se nós pegarmos os dados que os birôs de crédito se utilizam, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 62 milhões de brasileiros na situação de inadimplência. Isso é mais ou menos 40% da população adulta. E essa inadimplência ocorre com vários credores, né? É o banco, é o cartão, é uma conta de água, luz, telefone, enfim. Então, há um problema realmente muito sério de inadimplência no Brasil, né? E também das empresas. Hoje nós temos aí quase 6 milhões de empresas também na situação de inadimplência, em situação de inadimplência hoje no Brasil, né? E sair dessa crise não é nada fácil, né? Porque essas empresas e esses consumidores estão, na verdade todos nós estamos vivendo diante de uma situação econômica muito complexa e muito difícil por causa da pandemia, né? Isso vem desde março do ano passado. Em função da pandemia, nós estamos diante e nós estamos presenciando ainda uma série de medidas que envolve restrição, até mesmo paralisação total de várias atividades produtivas, ou seja, pessoas e empresas perdem a sua capacidade de gerar renda, a renda da sua atividade produtiva, do seu trabalho, do seu negócio. E diante dessa situação de impossibilitação da geração de renda, a capacidade de pagamento de qualquer tipo de dívida fica comprometida, né? Então, do ponto de vista de se tentar reduzir a inadimplência, claro, essas pessoas endividadas e as empresas endividadas, claro que vão ter que sentar na mesa de negociação com seus credores e propor algo que seja factível, né, que possa ser cumprido, né, do ponto de vista aí do pagamento dessa dívida. E quem está do outro lado do balcão também tem todo o interesse em renegociar, né, porque afinal de contas, caso não haja renegociações, o risco de se perder tudo aquilo que foi investido, que foi emprestado, é muito grande, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil? De fato, uma grande disposição para a renegociação de dívidas, tanto de credores, quanto também do reconhecimento das pessoas e empresas que estão nessa situação de inadimplência. Porém, as incertezas da economia, né, que nós estamos vivendo hoje, torna difícil traçar qualquer cenário mais factível de renegociação, né? Então, claro, estão acontecendo milhões de renegociações. O ano passado, no portal Limpa Nome da Serasa, nós temos recordes históricos em termos de volume de renegociação, porém o risco em que está envolvido nessas renegociações é muito grande, porque nós não sabemos exatamente como que a economia vai reagir
em 2021 diante dessa segunda ou eventualmente terceira onda de contaminação. Então, estamos ainda vivendo uma situação muito difícil do ponto de vista da inadimplência e com um grande grau de incerteza em relação ao futuro. Com certeza. Professor Dumas, a gente sabe que o endividamento da população, ele tem muitas consequências. Inclusive, se a gente for olhar num cenário econômico mais global, o interesse de investimento no país, ele cai, né? De alguma forma, ele é impactado por esse volume de pessoas endividadas, né? Uma vez que a empresa não vai colocar o seu produto para vender no país, que as pessoas não têm condições de comprar, de pagar depois. Então, quer dizer, complicado. E aí eu queria que o senhor analisasse isso. O senhor vê que essa é uma questão fundamental, resolver ou amenizar essa questão do endividamento para que as empresas voltem a ter um olhar aí no Brasil? Veja, Melissa, obrigado pela pergunta. A resposta aparentemente é fácil, mas ela é triste. Por exemplo, se nós falarmos do cenário, claro que cenário é cenário, é possível, tudo é possível. Por exemplo, o que é possível? É possível nós ganharmos na loteria? É possível. É provável? Não, não é provável. Então, nós não trabalhamos com cenários possíveis, a gente trabalha com cenário provável. E o que nós temos de mais provável para 2021? Veja, existe uma enorme probabilidade de que o primeiro e o segundo trimestre aqui no Brasil, o PIB tenha um crescimento negativo, estejamos em recessão. Depois, será que o primeiro trimestre, veja, o auxílio emergencial ele vai começar agora, em abril. Então você ajudou 68 milhões de brasileiros e não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, não tinha mais dinheiro, acaba aumentando a curva de risco do Brasil. E foi aprovado, mesmo furando o teto de gastos, usando como crédito extraordinário, vai se dar mais uma ajuda necessária, estamos aqui falando que é necessário, de mais ou menos 44 bilhões e antecipar o 13º. Só que se você olhar por outro lado, quer dizer, talvez pelo mesmo lado, você está vendo o quê? A taxa de juros subiu e vai continuar subindo mais. A Selic está 2,75 e a nossa estimativa é que vai para 5, 5,5. Por quê? Porque a inflação está batendo feio. Por que a inflação está batendo feio? Existem muitos problemas que acabaram ocasionando essa inflação. Por exemplo, a China cresce demais, preço de commodity em dólar sobe. Além do preço da commodity subir, como eu não tenho uma retidão fiscal, ou faço intervenções que deveriam ser mais liberais e não são, e quando a gente fala o mercado somos nós. Mercado somos nós. Não existe uma pessoa do alto fala quem é mercado. Mercado somos nós que investimos em fundo DI. Mercado somos nós que compramos e botamos o dinheiro em previdência privada, eles administram dinheiro. Tem muita gente que fala quem é mercado. Não, mercado somos nós mesmo. Essas pessoas acabam ficando com medo e não aceitam mais a taxa de juros que o governo paga e acabam indo embora. Isso acaba depreciando o câmbio. Ou seja, então o que você tem? Você tem o preço da commodity que sobe, principalmente de alimento, e o câmbio deprecia. Em dólar sobe, eu trago para real, isso sobe, causa inflação. Causa inflação, acaba prejudicando a renda justamente do mais pobre. Por quê? Porque o alimento é o que mais pesa na mesa do trabalhador. E agora o juro está mais alto, a recessão vai vir, o auxílio emergencial não veio e teremos, como nós estávamos falando antes, um desemprego estrutural, porque, felizmente ou infelizmente, nós aprendemos a gostar de trabalhar em home office. Não quer dizer que vamos trabalhar todo dia, mas uma vez por semana, muita gente vai trabalhar em home office. Então, o que vai acontecer com todo aquele segmento empresarial adjacente ao teu prédio físico? Provavelmente aquela renda vai cair. E tem um outro ponto que eu peguei agora do Banco Central, porque estatísticas são estatísticas, né? Você colocou muito bem, olha, o brasileiro está hiperendividado. Mas tem uma coisa que assusta mais ainda. O brasileiro não é que só que ele está endividado. Ele nunca esteve tão endividado em relação à renda dele. Então não é questão de, olha, tem muita gente endividada. Talvez você possa ter um monte de gente endividada, mas eles são capazes de pagar.
O que ele está falando é, não, tem muita gente endividado e está pegando 56% da renda dele. Quer dizer, 21% da renda dele. Nunca esteve tão alta. É a mesma coisa que falar, você ganha R$100, mas aproximadamente R$22 todo mês, ou todo ano, que for, se fosse você ganhar por ano, você vai ter que dar para o banco. E aí fala, como é que você vai consumir? E aí, que nem o doutor Luiz falou, vai renegociar? É óbvio. O que o banco prefere? 4 milhões, 4 dedos, ou vai perder a mão inteira? Então, já passou da hora, que aí eu também acho que seria interessante a gente falar, dado esse cenário, já passou da hora de aqueles que são devedores já bater na porta do banco e já iniciar um processo de renegociação, porque eu não vejo uma melhora como a gente pode ver nos Estados Unidos, fora que na Europa já está tendo uma terceira onda. E a nossa vacinação, você fala lockdown, lockdown. Veja, o setor privado está fazendo lockdown. Nós não queremos, não é questão desse governador ou do outro governador. A população não quer sair mais. Se a população não quer sair mais, ela não consome. Então não é esse ou aquele culpado. Agora já estamos com medo. Então, se você está com medo, você não vende, você não consome. O juros está mais alto, não tem auxílio emergencial. Então, é hora já de começar a renegociação das dívidas com os bancos, porque vai se transformar numa bola de neve. Isso daí. Sim, os índices são muito altos, muito significativos aí, e essa informação do comprometimento da renda mostra que a capacidade de pagamento também fica ali muito comprometida, né? Doutor Luiz, os índices de inadimplência aumentaram aí, vocês observaram esse aumento ali dentro do Serasa, e eu queria saber se vocês também observaram qual que é o perfil. Hoje, por exemplo, eu vi uma matéria dizendo que as pessoas estão usando cartão de crédito para comprar comida, ou seja, antes de terminar de pagar a próxima parcela, ele tem que comprar comida de novo. Então, como é que tá? Qual que foi o perfil que vocês identificaram aí da inadimplência da pandemia, né, no período de pandemia? Veja, a gente já tinha batido um recorde histórico lá em abril do ano passado, quando justamente a pandemia desembarcou, né, aqui na nossa economia. Nós chegamos a ter aí quase 66 milhões de brasileiros inadimplentes no Brasil, né, ou seja, no país como um todo. Né. De lá para cá, né, graças ao auxílio emergencial que foi pago no ano passado, e aí foram praticamente 300 bilhões de reais que o governo injetou em termos de auxílio emergencial no bolso, diretamente no bolso das pessoas ao longo do ano de 2020, esse número da inadimplência caiu para mais ou menos 62 milhões até o final do ano, né? Então, houve uma queda de 4 milhões no total de brasileiros inadimplentes durante o ano passado, basicamente entre maio e dezembro, né? Basicamente, na verdade, por 3 fatores, né? O primeiro deles foi justamente o auxílio emergencial, né, que foi pago durante esse período. O segundo deles foi a taxa Selic, né, como foi comentado aqui, que ficou no seu patamar mínimo histórico durante muito tempo. Isso facilitou bastante as renegociações de dívidas que aconteceram, as pessoas puderam trocar dívidas antigas e mais caras por dívidas renegociadas e novas, dívidas mais baratas, então dá um certo alívio ali no pagamento mensal, né? E o terceiro fator, né, foi também uma disposição que nós vimos nos bancos de proporem ou de aceitarem essas renegociações, né? Porque nada adianta, né, o devedor querer renegociar se o credor não quer nem sentar na mesa para discutir os termos, né? Então, esses 3 fatores, né, a Selic no seu patamar mínimo histórico, né, o auxílio emergencial, e essa maior disposição dos bancos, dos credores em renegociar, fez com que a quantidade de brasileiros inadimplentes caísse ao longo do ano passado. Mas isso foi o ano passado, né? Quando em setembro o auxílio emergencial, que era de R$600, caiu para 300, a gente já começou a ver alguma coisa diferente acontecer. O que foi essa coisa diferente? Foi a inadimplência começar a subir primeiro fora do sistema bancário. Isso é um dado muito curioso, né? No Brasil, quando as pessoas começam a ficar inadimplentes, elas começam a escolher aonde não vão pagar, né?
digamos, o primeiro local onde elas começam a não pagar suas dívidas é fora dos bancos. É uma conta de água, uma conta de luz, é um crediário do varejo, uma prestação do varejo, porque o não pagamento desse tipo de conta gera menos transtorno para a vida do cidadão. Se a situação continua difícil, aí num segundo momento ele vai começar a ficar inadimplente dentro do banco também, ou seja, junto aos credores financeiros, né? Aí começa a não pagar o cartão de crédito, algum financiamento, né? Seria uma segunda onda de inadimplência. Essa primeira onda, ela aconteceu entre setembro e dezembro do ano passado. Foi quando, apesar do número de brasileiros ainda ficarem na faixa dos 62 milhões, quando a gente abria o volume de dívidas, você tinha algumas dívidas já começando a crescer fora dos bancos, principalmente no setor de telefonia, água, luz e varejo. Em janeiro, que é o nosso último dado, a gente já começou a ver essa inadimplência subir também dentro dos bancos. Ou seja, essa segunda onda da inadimplência, né, parece que começou justamente no início desse ano, que combina também com um período muito ruim, né, onde as pessoas têm várias dívidas para serem pagas, tipo IPVA, IPTU, material escolar, né, despesas aí de início de ano, então é sempre muito complicado. Mas como o auxílio emergencial deixou de ser pago, e mesmo que ele volte a ser pago agora em abril, o montante dele vai ser mais ou menos 15% do que foi pago no ano passado. Nós estamos falando de 44 bilhões contra praticamente 300 bilhões. Né? E a situação do emprego está praticamente a mesma, ou seja, é a mesma dificuldade. Então, o que vai acontecer esse ano? Vai abrir um buraco no orçamento familiar, né, porque o auxílio emergencial não vai chegar para todas as pessoas que chegaram ano passado, e se chegar, não vai chegar na mesma magnitude ou no mesmo montante. Só que as dívidas todas estão aí, mesmo que elas tenham sido renegociadas, isso gera um comprometimento, como o professor bem disse, nós estamos aí numa espécie de recorde histórico do ponto de vista de comprometimento, e os brasileiros com uma dificuldade enorme na manutenção da sua renda, né, já que a economia, eu também concordo, ela vai entrar em recessão nesse primeiro trimestre, e é uma recessão que pode ainda se estender durante o segundo trimestre, com o desemprego ainda muito alto. Né? Então vai ser um enorme desafio, né? Um enorme desafio para que nós consigamos manter essa inadimplência sob controle. Mas eu acho que isso, de fato, falando em cenários possíveis e prováveis, né, eu acho que isso é um cenário pouco provável. O mais provável é, de fato, que nós tenhamos um aumento da inadimplência em 2021, justamente porque os fatores que fizeram com que ela caísse em 2020 não estão mais presentes. A taxa de juros está mais alta, a inflação está muito maior, o auxílio emergencial vai ser apenas 15% do que foi pago ano passado, e a situação do emprego e da renda continua difícil, como estava nos piores momentos do ano passado. Então, não tem como não imaginarmos algo diferente para esse ano do que não ser uma tendência de crescimento da inadimplência, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? Porque quando as pessoas não pagam as suas dívidas, é uma PJ que deixa de receber aquilo que deveria estar recebendo. Então, acaba sendo uma cadeia, ou seja, a inadimplência da pessoa física aumentando, acaba puxando a inadimplência da pessoa jurídica, e os bancos vão ter que digamos, ser mais generosos ou mais flexíveis, né, nas negociações que provavelmente acontecerão durante esse ano de 2021. Eu acho que é um bom termômetro aí de tudo isso, é a questão da própria alimentação. A alimentação é sempre uma prioridade na mesa de todo mundo, na vida de todo mundo, né? Então, de todas as dívidas que tem, você prioriza você pagar a comida. E aí você vê também a quantidade de pessoas pedindo socorro, né? Preciso de doação de alimento. Então, quer dizer, isso reflete também tudo isso que a gente está falando, isso é um reflexo do que está acontecendo, da situação delicada que está acontecendo. Mas, professor, o doutor Luiz colocou a questão do auxílio, do quanto o auxílio injetou aí na economia, e se a gente considerar um brasileiro médio que perdeu o emprego, não está mais recebendo seguro-desemprego, não conseguiu o auxílio emergencial e não tem perspectiva de conseguir nessa nova leva, porque está mais restrito ainda, a pessoa deve impostos, deve cartão de crédito, entre outros. Qual que é a saída para esse indivíduo?
dá para escolher aí o que, que ela paga, jogar para cima as dívidas, escolhe o que paga, como é que é? Qual que é o seu conselho de ouro de 1 milhão para Não esse tem um momento? conselho de, olha, vai dar certo. A gente tem que escolher o menos ruim aí, né? Por exemplo, o que deve se pagar imediatamente o banco? Porque o custo bancário é muito, principalmente cartão de crédito. Uma vez eu vi uma propaganda, não vou falar onde que foi e tal, mas era uma coisa do tipo inteligência financeira, educação financeira. Dois artistas, dois atores, tal, falou, vamos entender como usar o banco. Vou pegar um táxi, por exemplo, um aplicativo e vou até Salvador. São Paulo, Salvador, quanto que vai dar? Deu mais ou menos, sei lá, 15 mil reais, não sei o quê. Aí ele falou, agora eu vou de avião. Avião deu o quê? Deu 700 reais, você está vendo? Então, para o que você quer, deve ter um instrumento diferenciado. Você pagar as contas do dia a dia se endividando no cartão de crédito é a mesma coisa que você querer ir de um aplicativo ou táxi, alguma coisa, para Salvador. Não, você tem um outro mecanismo. Vamos renegociar essa dívida. Se você está empregado, vamos fazer um consignado. Se você não está empregado, vamos fazer um capital de giro. Mas nunca dever, muito menos num cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, a taxa de juros já está beirando 300%. Mas é que é aquela coisa simples. O que acontece? Estou devendo. O brasileiro tem um precário conhecimento de educação financeira, que é o seguinte, eu tenho que pagar em 8 vezes. Ele não está vendo, muitas vezes, os juros que ele está pagando. Contanto que aquelas 12 ou 20 prestações caibam no orçamento dele, ele fala, vamos embora. Não faça isso. Tem outros mecanismos. Mas é óbvio que aí você está falando o que seria menos ruim. Escolher, olha, você está com um problema de caixa momentâneo, ou seja, é liquidez. Liquidez não tenho dinheiro hoje, amanhã eu vou ter. Ou você já está próximo de um problema de solvência. A probabilidade de eu ter dinheiro daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses é quase nula. Então você precisa de um outro instrumento que não pode ser tipo cartão de crédito, não pode ser uma dívida bancária, isso já passou. Ou seja, qual é a tua necessidade? E isso também não é questão de chegar e falar o banco quer ganhar. É óbvio que o banco quer ganhar. Mas ele sabe que não adianta chegar para você e vou falar, vou continuar cobrando 300% de cartão de crédito, mas eu sei que eu não vou ganhar. Então é melhor eu falar, filho, chega aqui. Esses 300%, apesar de que para mim eu ia ganhar muito mais banco, para de dever e vamos fazer um empréstimo ou consignado se você estiver trabalhando, ou de uma outra forma, ou se for a empresa, o que você tem de recebíveis para me dar em garantia. Ou seja, explicar para o gerente na melhor maneira possível o que você tem. Você está com problema de liquidez, já expliquei, problema de liquidez o que é? Não tenho dinheiro hoje, amanhã eu vou ter. Solvência, possibilidade de eu ter daqui a 1 ano, daqui a uns 3 meses, é mínimo. Então vamos fazer e explicar a situação para o banco. E sentar e renegociar. Porque também tem uma coisa do brasileiro que além de achar erroneamente que o que importa não é bem a taxa de juros, ele não consegue ver. Ele fala, contanto que caiba no meu orçamento, vamos que vamos. Tem outro ponto também do analista ou da pessoa financeira, da pessoa física, que ela acaba não vendo é que qualquer instrumento pode servir a ela. E que brasileiro é um torcedor. Por quê? Você pergunta para muito brasileiro, fala, você está endividado? Estou, mas vai dar certo. Veja, não é questão de torcer, é questão de analisar. Eu e o professor Luiz, o doutor Luiz, acabamos de fazer um cenário provável. A coisa não vai ficar boa. Então não adianta torcer. Entra logo no banco e vamos conversar com o gerente. Olha, o negócio não vai ficar bom. Eu estou com um instrumento errado, que é para financiar problemas de liquidez, só que o meu problema é de solvência. E o negócio não vai ficar bom. Antecipa logo
porque conforme o tempo passa, ainda mais no cartão de crédito, aí você vai virar um inadimplente, aí o que vai acontecer? Deus me livre, você vai acabar caindo na mão de agiotas. Então antecipe, veja, analise, não torça. O brasileiro gosta muito de torcer, não vai dar certo. Eu espero que dê certo, mas a gente faz análise. O doutor Luiz acabou de fazer análise. Não tem como nós bombarmos de crescer e pagar tudo em 2021. Pode acontecer? Pode. Economia não é uma ciência exata, mas a probabilidade é menos de 4, 5%. A gente não está falando de um problema do Brasil, a gente está falando de um problema mundial que tem a dificuldade vem de lá de fora, né? Então, quer dizer... Aqui o custo é mais alto, né, do juro. Aqui o custo 300%. Quer dizer, além de eu estar endividado e o mundo está endividado, o meu comprometimento de renda é enorme. Né? Se você pegar Estados Unidos, você pode eventualmente ver lá, as famílias estão endividadas 100% da renda. Tudo bem, mas o juro é 0,2%, 1%. Aqui é 300%. Você não vai pagar isso daí, acorda? Você não vai pagar. Então vamos logo, senta e conversa. E o banco também quer receber, ele quer que você converse com ele. Sim, é interessante, o senhor estava falando e eu acabei lembrando de uma pessoa que falou, olha, eu vi que eu não tinha condições de pagar minha fatura do cartão de crédito nesse mês, eu entrei em contato com o banco, eu falei, não consigo pagar, eu não tenho como pagar, o banco falou, então, a operadora, né, falou assim, então não vamos lhe cobrar juros. E eles abriram, eu fiquei até surpresa, porque foi até fácil essa negociação que eles fizeram. Não sei se foi pontual, porque isso aconteceu no início da pandemia, não sei se foi pontual, se isso permaneceu, eu não sei, mas é uma porta. De repente você está sofrendo por uma coisa que você poderia entrar em contato e falar, e de repente arranjar ali com eles uma solução, porque obviamente que isso não é um caso separado, é um caso que muita gente está passando e eles têm uma metodologia para tratar disso. Doutor Luiz, qual que é o perfil do inadimplente que vocês têm observado mais? Ou já nem temos perfil mais, já está todas as taxas, já está com nessa situação de inadimplência? Veja, a situação, como eu falei, né? Quando a inadimplência atinge 40% da população, você está falando de praticamente de um universo bastante amplo, né? Ou seja, não existe assim uma característica que seja muito marcante, né? Porque afinal de contas nós estamos falando aí de 62 milhões de brasileiros, né? Nessa situação que atinge basicamente todas as classes sociais e todas as faixas de renda e todas as faixas etárias. Agora, o que realmente tem mudado, né, e que tem até nos preocupado, principalmente de 2015 para cá, é o aumento dos idosos nesse universo, nesse contingente de brasileiros inadimplentes, né? Principalmente de 2015 para cá, ou seja, principalmente desde quando o Brasil entrou numa recessão e praticamente dela ainda não saiu, né? Nós tivemos recessão 2015, 2016, depois 3 anos de crescimento muito fraco, de apenas 1% na economia, que praticamente não fez a menor cócega nas estatísticas de desemprego, né? E depois disso veio a pandemia, né? Então, o que tem acontecido ao longo desses últimos 5, 6 anos? Os idosos têm se endividado cada vez mais, né? E principalmente para ajudar as suas famílias, né? Porque muitas vezes é o filho que perdeu o emprego, é um sobrinho. Então, o que nós temos visto é que tem aumentado, né, justamente essa presença dos idosos, tem aumentado, não é a maior, digamos, parcela da população que está inadimplente, mas é onde mais cresce esse contingente de inadimplentes, principalmente de 2015 para cá, né? E são pessoas justamente que acabam se tornando inadimplentes, porque no fundo estão tentando ajudar pessoas das suas próprias famílias ou pessoas que têm um contato muito próximo, né? E onde eles ficam inadimplentes, né? A gente sabe que o idoso tem a principal, digamos, linha de crédito que é disponibilizada para os idosos, principalmente se é um aposentado, é o consignado via INSS ou até mesmo do setor público,
um funcionário público inativo, né? Só que não é aí que ele vai ficar inadimplente, né? Porque isso daí é descontado diretamente do benefício no ato, né? É descontado na fonte. Onde os idosos estão ficando mais inadimplentes é justamente no sistema não bancário, é na conta de água, é na conta de luz, num crediário de um varejista, por exemplo. Então, a inadimplência dos idosos tem aumentado justamente nesse segmento, porque o banco ele meio que é obrigado a pagar porque desconta diretamente da pensão ou do benefício dele. Aí ele vai ficar inadimplente justamente naquilo que sobraria, né, de conta para ele pagar, e infelizmente ele cada vez mais ele não está conseguindo. Então, nesse quadro da inadimplência, né, o que realmente tem modificado, né, ao longo, principalmente desses últimos 5, 6 anos, cada vez mais idosos estão ficando inadimplentes, né, e principalmente inadimplentes não no banco, né, mas fora dos bancos. Sim, isso é muito preocupante, até triste. E eu acho que tem muito a ver com essa questão. O senhor falou da pensão, né? Tem a ver, acho que com o nome, né? Ter um nome ali. Ele usa o crédito que ele tem como um pensionista, um aposentado ou pensionista, para conseguir aquele valor que, de repente, a outra pessoa da família já está tão endividada que ela não tem esse crédito no mercado, né? Esse score dela já não é tão bom. Então, é bem complicado e bem preocupante. Professor, quando a gente fala do aumento dos preços, a gente usa como base a variação do dólar, a Selic, a inflação. Tem uma série de variáveis aí que vocês, economistas, usam com frequência. E aí eu queria saber se todas essas variáveis a gente pode virar o feitiço contra o feiticeiro, né? Usa essas variáveis também para negociar a dívida. E eu pergunto, para negociar o montante que a pessoa deve. E eu pergunto isso porque eu fico pensando, por exemplo, na questão dos aluguéis. Você tem uma base de cálculo para os aluguéis, a gente vê que os aluguéis teve os seus aumentos. Eu vi uma rede, esses dias, uma rede de lojas que eles declararam nas redes sociais deles que fecharam 30 lojas porque os proprietários não negociaram o aluguel. Isso é inconcebível, pelo amor de Deus, não conseguiram chegar a um ponto de negociação do aluguel. Queria saber, dá para a gente usar esses argumentos aí também para baixar o montante? Excelente pergunta. Primeiro, o IGPM, a gente pode falar, olha, jogaram um jabuti lá em cima da árvore e ninguém sabe por que foi e por que o IGPM ele acaba sendo indexador de imóvel. Você fala, para um pouquinho. O IGPM tem IPA, é um índice composto de 3 índices. IPA 60%, se eu não me engano, 30% de IPC e 10% de Índice Nacional da Construção Civil. IPA é totalmente commodity, dólar. Então, por que diabos você coloca como indexador de um aluguel um índice que tem a ver com dólar? Aí você fala, não, mas o dólar pode fazer isso, e hoje eu tenho que pagar um reajuste de 20%, e quando dá negativo, eles não cobram, ficam zero. Então, por que você usa IGPM? A melhor, por que você tentaram começar? Porque lá na década de 80 existia uma tendência do governo de camuflar um pouco o índice oficial de inflação, o IPC. Então a Fundação Getúlio Vargas falou, olha, então vamos fazer uma coisa, não vamos ficar só confiando no governo, vamos soltar o nosso índice, que é o IGPM. E aí muitos aluguéis acabaram entrando indexados ao IGPM. Só que isso, sinceramente, primeiro, está errado, não tem motivo de ser. Eu alugo uma coisa aqui, ela fica indexada ao preço de commodities. Então é melhor ser ao contrário, porque no contrato está escrito, é IGPM. Se o IGPM desaparecer, vamos usar outro. Não, vamos usar o IPCA, que é isso que eu sempre aconselho para todo mundo que vai alugar um imóvel. Só que tente conversar primeiro com o dono ou com o dono da imobiliária. E geralmente o cara fala, mas é padrão, sempre foi assim. Não, sempre foi assim, mas vamos mudar.
porque agora o governo não manipula mais o índice de inflação como era na década de 80. Em negociação, aí o cara fala, eu não vou negociar porque o IGP-M bateu 30%. Tá bom, não negocia, eu entrego o imóvel. E o que acontece quando você entrega o imóvel? Muitas vezes acaba sendo invadido, depredado, etc. Então é melhor você negociar, você que é o proprietário, porque você não teve esse custo de GPM para administrar o teu imóvel. Ou seja, olha que coisa bizarra. O GPM foi utilizado porque na década de 80 usava a inflação do chuchu, lembra da inflação do chuchu? Não, esse negócio, falei, então vamos colocar, inventar um... E aí começaram a usar esse daqui para não ser manipulado. Sim, mas agora não é mais manipulado. Então, todo mundo que for entrar no aluguel, esse é o conselho de ouro. Começa a pedir, não quero IGPM. Resposta, mas é padrão. Sim, é padrão, despadronizemos. Não tem por que ser IGPM. A volatilidade é enorme. Tá, mas então qual que você quer? Eu quero o IPCA, que é a meta oficial de inflação do governo brasileiro. Se o IPCA não tiver, aí a gente pensa em voltar no IGPM. E não o contrário. Se o IGPM não tiver, eu penso o outro. Não, se o IPCA não tiver, eu penso o outro. Então, muita gente fala, se pergunta, fala, por que é IGPM, hein? Não sei, convencionou-se e ficou. Desconvencione-se. Vamos para o IPCA e não aceite. Bata o pé e fala, eu quero IPCA. Porque isso não é questão de você só querer ganhar. O cara pode perder. Se o câmbio aprecia, o reajuste é zero. Ele perde do mesmo jeito. Só que o IPCA, ele pelo menos ele tem menos volatilidade. E volatilidade em finanças e economia chama-se risco para todas as partes, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Uhum. O grande aprendizado que eu tive no programa de hoje é, para ser um bom economista, a primeira coisa é conversar. Porque não tem outra saída, tem que conversar para a gente chegar num consenso ali de bom economista, não, de bom, até de bom pagador, digamos assim, é conversar, é o caminho. Doutor Luiz, a gente vê as grandes redes aí de varejo investindo em cartões próprios, no cashback e em outras opções para despertar o interesse do cliente, mas também porque esse cliente não tem mais crédito para comprar de outra forma e eles precisam se manter vendendo, né? Aí eu queria que o senhor fizesse essa análise, o senhor vê esse como um bom caminho ou esse também um caminho perigoso? Não, é um bom caminho, né? Assim, acho que o nosso mercado financeiro, o nosso mercado de crédito, né, para ser mais exato, ele se concentrou muito de 2005 para cá, né? Se nós pegarmos em 2005, os 5 maiores bancos tinham mais ou menos 55%, 60% do mercado de crédito. 15 anos depois, eles estavam com quase 80%, 85%, ou seja, houve uma grande concentração bancária, né? Vários bancos que existiam não existem mais, aconteceram fusões no mercado bancário, e assim, nós ficamos com poucos grandes bancos, né? Poucos grandes players desse mercado de crédito, né? E então qualquer iniciativa, né, nesse sentido de se tentar uma desconcentração ou uma maior democratização do mercado de crédito é sempre bem-vinda, né? E o que nós temos visto é que várias iniciativas, né, têm acontecido nesse sentido, né? Por exemplo, nós tivemos a introdução do cadastro positivo no ano passado, que é algo que ajuda principalmente os pequenos concedentes de crédito a ter o mesmo tipo, o mesmo nível de informação que um grande banco teria, por exemplo. Então, isso melhora a concorrência bancária. Temos também a questão das cooperativas de crédito, que estão crescendo e cresceram muito nos últimos anos, também ajuda a desconcentrar segmentos importantes do mercado de crédito. E temos o Open Banking, que é uma nova tecnologia, né, que também vai começar a ser introduzida neste ano, né, que também atua nessa direção de ter uma menor
menor concentração do mercado. E essas iniciativas do varejo, né, através de fintechs, enfim, de novas soluções de crédito, também vão nessa direção de se ter um mercado de crédito menos concentrado na mão de poucas instituições ou grandes instituições, né? Porque, afinal de contas, né, a gente sabe, né, o crédito ele é uma ferramenta importante de qualquer economia de mercado, né? E para que ele realmente flua, né, para que ele cumpra o seu papel como impulsionador e fomentador do desenvolvimento econômico, é preciso que o crédito ele seja concedido com qualidade e com preço justo, né, e com preço razoável, né? E a nossa configuração, pelo menos essa configuração de um mercado bancário ainda muito concentrado, é algo que vai contra esses princípios de você ter um crédito eficiente e com um preço razoável, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos todas essas iniciativas, né? Uma são por absoluta necessidade, né? Como você disse, né? O varejo tendo que financiar o comprador do seu produto, mas assim, isso é muito comum no Brasil. No Brasil a gente vê ainda muito o atacadista financiando o varejista, a indústria financiando o atacado, ou seja, dando um maior prazo para pagamento das suas mercadorias, né? Por quê? Porque o nosso mercado de crédito bancário ele é ainda muito concentrado e nós não temos também algo que os países desenvolvidos têm, que é um mercado de capitais bastante desenvolvido. No nosso mercado de capitais, claro, ele cresceu muito, principalmente do Plano Real para cá, mas ele é ainda muito pequeno, ele é muito incipiente, né? As maioria das empresas, basicamente, se usam ou do crédito bancário ou do crédito subsidiado, aquelas que têm acesso a recursos do BNDES, por exemplo. Pouquíssimas empresas brasileiras emitem ações em bolsa, ou emitem papéis próprios, ou captam recursos no exterior, né? Algo que é muito comum quando nós olhamos o que acontece no mercado norte-americano e mesmo no mercado europeu. Então, qualquer iniciativa, né, que parta de atores extra ou fora do mercado de crédito, mas que atuem no sentido de você ter uma melhor democratização do acesso a crédito, obviamente tudo isso é muito bem-vindo. Professor Dumas, o Dr. Luiz falou sobre essa questão do mercado internacional. Queria saber como é que está passando a economia dos outros países, como é que eles estão lidando com essa questão nos outros países, tanto da inadimplência quanto da retomada econômica, porque como a gente falou anteriormente, esses problemas todos não é um privilégio aí, né, bem entre aspas, do Brasil. Então a gente tem um boom aí acontecendo em toda parte. E aí eu queria saber como é que os outros países estão lidando com essa coisa toda. Começando pela recuperação, ou seja, a China está muito bem, obrigado, ou seja, graças à recuperação dela que está subindo essa commodity toda, que tende a beneficiar nossas exportações. Os Estados Unidos, com o pacote de Biden de 1,7, se não me engano, mais trilhão, aí acabou até ocasionando uma inclinação da curva, da ponta longa da curva de juros, ou seja, está gerando um pouquinho de inflação, mas na Europa você percebe que está chegando uma terceira onda de Covid. Uma terceira onda de Covid. Isso é problemático. O que pode, de novo, suscitar uma menor aceleração global. Em relação aos bancos, aí também tem um ponto. Que nem o Dr. Luiz falou, eu concordo absolutamente 100, 200, 300%. A concentração bancária no Brasil possibilita que você pratique juros abusivos. Mas também tem outras coisas. Você tem impostos. O imposto é alto. E isso a gente passa. Ou seja, quem trabalha em banco, por exemplo, a hora que eu vou fazer o RAROC, Risk Adjusted Return on Capital, risco ajustado pelo capital, risco do capital ajustado pelo retorno do capital ajustado pelo risco, a gente coloca o imposto. E tem um problema, que aí eu já entro até no aspecto, eu não sou advogado, mas a gente já pode ver, que tem muito a ver com o aspecto do direito romano, que é o direito à propriedade. Peço perdão, não sou advogado, mas o que a gente sempre ouve. Se alguém lembrar, por exemplo, alguns exemplos, 1999,
época de Gustavo Franco, 94 a 99, muita gente acabou fazendo leasing em dólar. Por quê? Olha, porque nós estamos numa âncora cambial. Só que em 1999, 9 de janeiro de 1999, abandonamos a âncora cambial, o câmbio saiu de 1,12 para 2,20. Muita gente entrou com processo contra os bancos para não pagar essa variação cambial. E muitos bancos perderam. Ou seja, quando você vê que o judiciário tenta ajudar mais o devedor que o credor, e você une aí uma concentração bancária, o que ele faz? Eu vou cobrar mais. Tem um outro problema, talvez eu esteja enganado, mas a conta salário, se um cara está devendo, não pode tirar a conta salário, 20%. Aí você fala, não, mas tem razão. Não, mas pera um pouquinho, você está devendo. Você está devendo. Se você está devendo, é direito meu. Nos Estados Unidos pode. Recuperação judicial no Brasil. Recuperação judicial no Brasil, quando ocorre, na média, o banco recupera 15% do que perdeu. E demora mais ou menos de 4 anos e meio assim. Nos Estados Unidos, no Chile, na Coreia, não demora mais que 1,5, você recupera 89%. Agora, junta isso daí que você dá o benefício jurídico para o devedor com uma concentração bancária. O que ele faz? Ele joga o spread lá para cima. Ele fala, olha, se eu vou apanhar mesmo, que eu sei que se você judicializar minha dívida, provavelmente eu nunca mais vou receber, então eu jogo o spread, junto com o menor spread, junto com com uma maior concentração bancária e os impostos, você já começa a ver aí por que o spread é tão... Ah, mas eles ganham bastante. A gente precisa tomar cuidado com o que quer ganhar bastante. Porque jornais, é óbvio, não tem coisa mais simpática do que falar mal de banco. Em qualquer esfera que você vá, não, mas os bancos ganham dinheiro, você é o astro da festa. Né? Mas se você pegar o retorno sobre o capital aplicado, os bancos não são o setor mais lucrativo que tem no Brasil. Só que isso não dá manchete. Então fala, tal banco lucrou não sei quantos bilhões, não sei, tá. Agora veja quanto que ele aplicou. É o return on equity, retorno sobre o capital. Tem muitos outros setores que ganham mais. Não estou querendo dizer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou um pipoqueiro. Eu investi R$100, ganhei 200. Puxa vida, então meu retorno sobre o capital é 100%. Então eu sou mais lucrativo dado o risco que eu corri. Então é importante que se veja também dessa maneira. Não quer dizer que o banco não cobra muito, mas também nós temos umas idiosincrasias legais que impossibilitam que o banco fale, olha, já que eu estou sem competição, e se o cara me dever, eu nunca mais vou receber, e não posso nem pegar a casa própria dele, hein? Então eu vou cobrar mais alto. Eu vou pegar de outro banco. Qual banco? Temos 4. De quem que você quer pegar? Então tem todo também é necessário que outras partes do sistema econômico, jurídico, entenda que não existe almoço de graça. Uhum. Não, mas eu quero dar o benefício para o devedor. Se você der o benefício para o devedor, eu vou cobrar de outro. Não se esqueça disso. Perder dinheiro eu não vou. Não, mas eu acho... Uma vez eu ouvi dizer alguém falar o seguinte, saúde não tem preço. Como é, meu Deus, que saúde não tem preço? Quem que paga a saúde? Tudo tem preço. Então fica aquela coisa, a gente precisa parar com essa mania de achar que eu vou dar para você. Sim, fazer cortesia com o chapéu dos outros é fácil, mas um dos princípios básicos da economia, apesar de muita gente querer brigar, não existe almoço de graça. Alguém vai pagar. Ou acionista minoritário ou majoritário, e ainda se me coloca sem competição, eu cobro dos melhores pagadores. E os menores e os piores acabam se livrando do problema da recuperação judicial. Leva 4, 5, 6 anos e acaba ceifando só 15% do que ele está me devendo. Queria agradecer demais essa aula que ambos me presentearam hoje, porque realmente foi bem bacana. Acho que a gente até... Eu entendo que muitas das questões que as pessoas estão aí em casa
sofrendo, porque ter dívida é sofrido. Quem tem o seu nome limpo manteve o seu nome como um patrimônio de uma vida inteira e hoje se vê numa situação difícil e endividado, tá agoniado em casa. Então, quando a gente, às vezes, eu sei que a gente aqui não tem como ser, como o professor Dumas fala, não tenho como ser tão otimista, não tenho como inventar. Eu tento. Não tem como inventar, mas eu não vejo pelo lado do copo vazio, vamos ver pelo lado do copo cheio. Não é ser otimista, pessimista, é pé no chão, É no né? chão. É pé no chão para ver, para entender as perspectivas e os caminhos que a gente pode percorrer para que a gente consiga atravessar esse momento sem esse peso de ter uma dívida, carregando uma dívida. Professor, Dr. Luiz, muito obrigada. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. E eu queria dizer que a Rede Alesp está à disposição para a gente, de novo, discutir sobre esse assunto que é muito importante. Dr. Luiz, muito obrigada, viu? Eu agradeço, então, e fico à disposição para as próximas conversas que eventualmente possamos ter. Professor, mais uma vez, muito obrigada. O senhor já está com carteirinha aqui na Rede Alesp. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. Agradeço muito. Muito obrigado. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou sobre o endividamento da população, a questão de renegociação de dívidas. A gente recebeu aqui no programa o Dr. Luiz Rabi, que é o economista-chefe da Serasa Experian, o professor Roberto Dumas, que é professor de economia do INSPER. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!